Oliveiras, caminhamos ali 7 sábados numa campanha de quebra de maldição e viemos cooperar com os irmãos da glória. E eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu não sei como é que você tem atravessado o caminho, mas eu quero dizer para você, vale a pena continuar. Amém? Ao Senhor, a oportunidade de voltarmos, aqui na Metodista. Corumbá está sendo um caminho, uma rota traçada pelo Senhor, Dia 6 estivemos numa igreja aqui atrás, numa rua principal, louvando o nome do Senhor junto com os irmãos. Conhecemos um povo aqui de Corumbá. Lá no Monte das Oliveiras, caminhamos ali 7 sábados numa campanha de quebra de maldição e viemos cooperar com os irmãos da glória. E eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu não sei como é que você tem atravessado o caminho, mas eu quero dizer para você, vale a pena continuar. Amém? Vale a pena continuar. O Senhor não disse para a gente, irmã Ângela, que seria fácil. Ele disse que nós teríamos aflições, Salmo 34, verso 19 vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. De repente a gente espera o livramento para hoje, ele vai chegar amanhã, mas o importante é a gente continuar caminhando com o Senhor, continuar avançando, continuar em movimento. Eu sempre digo para as pessoas que é passar pela luta sem perceber muito o reflexo dela, caminha com Cristo, faça a obra dele, leva a palavra de Deus, porque você vai entender o que Deus quer de você, e através de você, amém? Queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias, Salmo 84, Deus confirmou quando eu entrei e dobrei meu joelho ali, quando o Senhor usou a irmã Ângela na oração, falando sobre lágrimas, choro. E é bom quando Deus fala conosco, E Ele confirma, porque Ele é fiel para conosco. Muita chuva, mas graças a Deus, estamos aqui. Vamos nos preparar para essa consagração aí. E vamos trazer um povo de canela de fogo para dar bastante glória aqui nesse lugar, amém? Povo que é povo de Deus abençoado. Salmo 84. Vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Amém? E vai dizer: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne chamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho, para si e para a sua prole, junto dos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol, é escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Você pode se sentar, serei breve. Essa tarde eu estava ali na minha casa
E eu comecei já a perguntar, já vinha, né? E o Senhor já tinha ministrado esse salmo ao meu coração, porque esse Salmo 84, ele vai falar sobre um vale. E quando a irmã Ângela orou aqui, ela falou que nós estamos vivendo um tempo de choro, né? Um tempo de agonia, um tempo de guerra. Os tempos são difíceis, irmãos. E o que o irmão, né, louvou aqui, ele disse: precisamos orar mais. Quanto mais oração, mais você vai estar íntimo de Deus, e mais você vai ter força para prosseguir, para caminhar, para viver aquilo que é promessa do Senhor. E quando a gente vai falando do Salmo 84, a gente vai dizer que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e que confia em ti, como seu único refúgio, força e porção. Porque quando a gente começa a confiar nisso tudo, a gente vai entendendo que a nossa força vem do Senhor, o nosso refúgio está no Senhor. E a gente vai lendo os salmos escritos por Davi, e a gente começa a entender, irmã Andréia, que a maioria dos salmos, Davi ia dizendo que Deus era o refúgio dele, era a fortaleza, era o socorro bem presente na hora da angústia, né? Nos momentos de perseguições, nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, momentos que Davi se sentia ali, muitas das vezes, né, angustiado, aflito, amargurado, por conta dos processos que Davi estava vivendo, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. Mas a gente vai entendendo, irmão, como eu disse para alguém no celular antes de chegar por aqui, às vezes a gente quer viver propósitos de Deus, mas não quer passar pelo processo. Só que para você viver o propósito, você vai ter que ser tratado, né, para chegar no propósito, você vai ter que passar pelo processo, porque o processo é algo que nos lapida, que nos trata, que nos faz entender, como Davi disse aqui, que o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, é a nossa porção. E através disso, irmão, nós vamos entendendo que a companhia, né, de Deus com aqueles peregrinos que estavam ali fazendo uma travessia desse vale, que vai dizer aqui no Salmo 84, no verso 5 e 6, o vale de Baca. Vale de Baca, né, vai dizer que era um vale de lágrimas, um vale de lamentações, um vale de balsamárias, um vale árido. Era um vale que o povo precisava fazer uma travessia, porque a travessia desse vale tinha um propósito. E às vezes, irmãos, por a gente não entender o propósito, a gente questiona, a gente murmura, a gente blasfema, a gente até mesmo, eu vinha no Uber e o Senhor ia falando comigo no Salmo 40, porque Davi diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Davi não esperou aflito, amargurado, ele disse que esperou com paciência. Só que a gente está vivendo um tempo, irmãos, no século 21, aonde o mundo, né, avançou na tecnologia, em tudo, e a paciência hoje é uma coisa que muitas das vezes o ser humano não tem mais. Ele não sabe esperar, aguardar, ele não sabe ter paciência de entender que o propósito vai acontecer, mas nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus para entender isso. E como que a gente começa a entender isso? Quando a gente vai fazer como Davi, se refugiar, se guardar, né? A gente vai viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus, irmão, muitas das vezes não é uma coisa fácil. Porque de repente o que você quer para hoje, Deus vai fazer você esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas cabe a nós entendermos que esse tempo não pode nos consumir nem nos fadigar. É um tempo que a gente precisa se preparar. Como o irmão foi usado por Deus aqui nessa noite, orando, buscando mais, se revestindo, indo mais próximo de Deus. Porque aqui vai dizer que aquele vale, as plantas de bálsamo existentes no vale choravam. Por isso eu creio que esse vale tinha essa tradução, porque as plantas que estavam ali dentro daquele vale, elas choravam. E aqui vai dizer que elas destilavam um líquido de aroma agradável, que deveria tornar Baca um lugar perfumado. Você está dentro de um vale, o vale você tem que descer,
Diz que o vale tinha suas plantas que eram balsamárias, que choravam, mas aquelas plantas tinham algo diferente. Elas exalavam, irmão, um perfume. Aí a gente começa a entender que mesmo sendo um vale de difícil travessia e acesso, mas ele tinha os seus mistérios, Labandacai. Às vezes Deus vai nos convidar a descer no vale por um propósito, mas a gente precisa estar atento e ligado para saber o que aquele vale vai nos ensinar e nos proporcionar, porque às vezes a gente só olha vale, deserto, Labandacai, provação, como coisa ruim, mas irmão, no meio do teu deserto, Deus prepara a mesa na presença dos teus inimigos. No meio do teu deserto, tu vai ser fortalecido para continuar a jornada. No meio do deserto, Labandacai, tem a coluna, a nuvem durante o dia para te proteger do sol, e a nuvem, Labandacai, de fogo à noite para te guiar e te aquecer. Aí a gente só olha tudo, irmã, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Ei, irmão, passa a partir de hoje, olhar tudo aquilo que tu está passando na presença de Deus, não somente Labandacai como uma coisa ruim, mas como um aprendizado novo, para que você possa passar, chegar do outro lado, subir o vale dando glória e entender que Deus está nos ensinando, porque nós vamos aprender que tudo tem os seus mistérios. E Paulo vai dizer que Deus revela os seus mistérios aos seus. Deus vai revelar mistério a mim e a você, mas na medida que a gente se entregar. Não adianta só a gente estar com a boca calada, a gente levanta, deita e não tem um propósito de orar, de fazer um jejum, de renunciar, de negar a si mesmo, para que a gente possa entender que no meio, irmão, do teu vale tem mistério, tem essência. E essa essência, ela é perfumada, é algo diferente. Você precisa exalar essa essência. Você precisa transmitir isso para quem não conhece a Cristo. Você precisa, irmão, ser referência. Hebreus 12 vai dizer que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Quem olha para a gente hoje, irmãos, não quer ver a mesma pessoa que viu lá no mundo fazendo um monte de coisa errada. Eu hoje ando na rua, mesmo as pessoas que não me conhecem, dizem assim, missionária. Mesmo que eu não queira, irmão, muitas das vezes apresentar, mas é assim que as pessoas olham para mim e vê a referência do que está na minha vida, irmãos. E eu não quero abafar isso, sabe por quê? Porque Deus derramou a unção. Isaías diz que é a unção que despedaça jugo, e se despedaça jugo, eu preciso ter ela na minha vida, porque eu sou um referência hoje nessa terra, de quem precisa chegar e conhecer a Cristo. Labandarachebinarabandacai. Não adianta se esconder, porque se Deus te chamou, derramou da unção dele, você é templo do Espírito Santo, você precisa ser referência. Você vai descer no vale para aprender algo novo. Você vai passar pelo deserto para ser preparado para uma nova etapa. Você vai viver uma perseguição, porque Deus tem algo preparado e você vai entender lá na frente. Às vezes, irmãos, que nós passamos hoje, nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender por que, irmã Ângela. Ontem eu recebi alguém na minha casa, uma irmã, e ela disse para mim, mediante um processo que eu vivi, e ela disse assim para mim, quando eu vi aquilo tudo, Jaque, eu pensei, se ela cair, ela leva um monte junto. Aí você para pensar e entender a responsabilidade que está na minha vida e na tua vida. Você acha que você saiu de casa num dia desse que choveu muito e está aqui porque você não tem o que fazer?
é porque Deus te chamou, irmão. E nós vamos prestar conta dessa obra. Não tem mais para onde correr nem se esconder. É melhor tomar posição e aceitar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Se Deus te chamou e te escolheu, você vai dar conta. Por onde eu passo, eu sempre falo, não faça nada para Deus relaxadamente. Se você tem uma oferta, entregue ela, a melhor oferta que você tem no altar. Para Deus não se faz de qualquer jeito. Para Deus você tem que dar a melhor oração, o melhor louvor, a melhor adoração. Você tem que se apresentar para o Senhor. Aqui vai dizer que aqueles bálsamos eram conhecidos por suas propriedades confortantes e calmantes. Aí você para e pensa assim, dentro de um vale eu vou encontrar, bálsamos confortantes e calmantes. Você imagina no século XXI, onde o povo está vivendo com essa pandemia que está aí assolando o mundo, matando. Todo dia você recebe um monte de notícia, irmão. Faleceu, partiu para o Senhor. E de repente você está dentro de um processo difícil, mas ali o Senhor está te confortando, está te acalmando, e você olha para isso tudo e diz assim, meu Deus, lá fora está tudo pegando fogo, mas eu estou aqui, e o Senhor está cuidando de mim, e eu estou tendo paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que te conforta, a paz que te acalma, a paz, irmãos, que você tem uma palavra para expressar para alguém, que de repente a pessoa está do outro lado, descontrolada, desequilibrada, labandecomanai, rabandacai, quando você fala com ela, você vai dizer, irmã, se acalma, busca a presença, recebe a paz do Senhor, Deus, Ele é contigo, Ele vai trazer tranquilidade, Ele vai entrar nessa peleja, Ele vai trazer refrigério, Ele é teu refúgio, Ele é socorro bem presente, irmã, na hora da tua angústia. Então você precisa crer e confiar, irmãos, porque sendo assim, Labandacai, aquele escuro vale de difícil passagem, continha os seus segredos. Tu está dentro de um vale, que tem como tradução um vale de balsamário, de lamentações, de choro, um vale escuro de difícil travessia, mas agora a gente vai entender, irmão, que ele tem os seus segredos. Segredo é coisa, irmãos, que nem todo mundo sabe. Se eu contar um segredo para a irmã, eu vou dizer para ela assim, irmã, isso é segredo, você não pode contar para ninguém. Vai passar o tempo e você tem que levar isso com você. Tem pessoas que infelizmente não conseguem, É terrível. Mas tem pessoas que levam segredo até a morte, irmãos. E aqui vai dizer que aquele vale continha os seus segredos. Segredos, irmãos, que Deus quer revelar a mim e a você. No meio de uma etapa difícil, de tribulação, de aflição, de amargura, de perca, de traição. Porque diz que dentro do vale, aí você para e pensa nessa noite assim, vale de Baca, eu preciso atravessar e sair dele. E diz que esse vale, irmão, o solo dele era árido, duro. E diz que o povo que peregrinava por ele era uma extensão longa. Eles precisavam cavar os poços, irmãos, porque a travessia era tão longa que eles precisavam ter reservas de água para beber. Aí você imagina, tinham que cavar os poços para que com as chuvas se enchesse, para que eles pudessem beber daquela água. Aí você para e pensa assim, preciso ter reserva,
Porque os dias maus chegam. E eles não avisam, irmãos. Não avisa, irmã Ângela, irmã Andréia, não avisa. Às vezes, quando você dorme e levanta, o problema já está na sua porta. Aí você vai dizer assim, não vou me preparar hoje, não. Você já tem que estar pronto como soldado valente para guerrear a batalha. Ontem eu estava na minha casa sentada de manhã, levantei resolvendo algumas coisas que eu ia para um trabalho de oração, e eu escutei chegar um carro. E na minha mente disse assim, o Lucas. Eu olhei da varanda, era o Lucas. Falei, ué, rapaz, tu tinha formatura hoje? Ele disse, não, mãe, aconteceu algo e eu precisei não ir, mas eu já avisei que eu não vou conseguir me apresentar hoje. E ele subiu. Quando ele começou a falar o processo, o Senhor disse assim para mim, você não está sendo pega de surpresa. Porque quem ora, irmão, Deus revela os seus mistérios. Você só vai ser pego de surpresa se você não tiver uma vida de oração, de santidade, de intimidade com Deus. Mas se você fizer como Ana ia para o templo, Siló, de ano em ano, e ela tinha um propósito, ela estava ali porque ela queria algo. Ela orava, ela chorava, ela estava amargurada, angustiada, porque Ana precisava de algo da parte de Deus. E às vezes, irmãos, a gente precisa de algo da parte do nosso Senhor. E aqui vai dizer nessa noite que o destino de quem passava por Baca era Sião. Era a passagem obrigatória a Baca. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é porque o povo na travessia era moldado. Quando, Samira, você molda alguma coisa, você tira os excessos. É igual, né, o barro na mão do olheiro. Deus vai trabalhando no vaso conforme a vontade dele. Aquilo que não tá bom, ele vai tirando. Por quê? Porque o vaso não tem que estar imperfeito, tem que estar perfeito. Labandacai. Quem trabalha com o barro é o olheiro. Ele tem o domínio e controle disso tudo. E diz que o povo ia sendo moldado, os peregrinos que iam ansiosos por chegar a Jerusalém e até o templo e se arriscavam no vale, porque eles precisavam chegar a Jerusalém, do outro lado, a Sião, ao templo, ao lugar da adoração. Como nós estamos aqui, irmão, nessa noite, Alabandacalaxebe, nós viemos para o templo, nós viemos adorar, nós viemos entregar oferta. Nós viemos Labandacai dizer, Deus, Labandacai, independente do que eu possa estar passando ou vivendo, eu sou adorador. Adorador não adora só quando tudo vai bem. Labandacai, João 4 vai dizer, é o tempo que Deus tem buscado os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ei, se posiciona como tal, Labandacai, porque nessa noite você enfrentou tudo para chegar até aqui, para adorar, para bendizer, para glorificar, para Labandacai dizer, Senhor, eis-me aqui. Alamancho, rebendecai. E muitas das vezes, irmãos, vai ser necessário fazer a travessia para ser moldado, passar por certos locais de difícil acesso para chegar no propósito. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite, para chegar no propósito não vai ser fácil. O nosso maior propósito hoje é Jerusalém, a mansão celestial, o reino dos céus. Muitas pessoas estão preocupadas com o que está aqui na terra,
os bens materiais. Ei, é tempo da igreja se posicionar para aguardar a vinda de Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Pode ser hoje o último louvor, a última adoração, Rebandacai. Pode ser hoje, Labandacai, o último propósito que você vai trazer, entregar na oferta. Irmã, está dizendo que eu vou morrer? Não, estou dizendo para você que nós não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que Jesus Cristo, Ele vai voltar, e o nosso maior propósito nessa terra hoje, Labandacai, é a salvação. Ei, não abra mão, não importa o que você tenha que passar, não importa o que você tenha que viver. Eu vim aqui para dizer para você, nessa noite vai valer a pena. Aleluia, oh glória. Oh Espírito Santo de Deus, nós entendemos, irmãos, o Salmo 126, no verso 5, vai dizer: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, colhendo consigo seus moles, seus feixes, com alegria. Nem sempre você vai semear em alegria. Muitas das vezes você vai ter que semear com lágrima, com choro. Você vai ter que Labandacai, passar em tempo de guerra, em tempo de aflição. Mas você tem certeza, porque a palavra te garante a vitória. Eu não sei o processo que você está passando nessa noite. Eu não sei o momento de aridez que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, apesar daquele vale de Baca ser árido, ele tinha uma fonte, onde, nos faz, irmãos, todo vale, todo deserto, nos ensina a sermos mais sábios, mais fortes, mais resistentes, mais confiante. Você não sai de processo nenhum da mesma maneira, a não ser que você não entenda o propósito de Deus. Você vai sair mais sábio, mais firme, mais confiante, mais resistente no processo. Eu não sei o processo que você está vivendo, mas eu quero dizer para você nessa noite: entenda o que Deus quer de você. Entenda o que Deus quer através de você. Entenda o que Deus quer falar com você. Entenda que você precisa sair mais forte, mais resistente, para suportar os dias maus. E os dias maus já estão aí, irmãos. A igreja já está vivendo uma etapa do que está ainda por vir. É só o princípio, o início. Nós estamos caminhando só no início. Ainda tem muito mais. Muitos irmãos já negaram. Muitos já desistiram. Muitos já levantaram a bandeira branca. Mas eu quero dizer para você, para o diabo: continue firme, perseverante. Seja paciente. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Não questione o que Deus está fazendo na tua vida. Não questione. Passe calado. Êxodo 14 vai dizer assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O Senhor não diz que é para a gente falar, Ele diz que é para calar. A peleja não é nossa, é do Senhor. Josafá, basta que tu se coloque de pé e contemple o livramento de Deus. Só fica de pé, Josafá. Só entende e
E presta atenção no que Deus vai fazer. Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua ajuda para fazer, irmão. Deus precisa que a gente esteja posicionado, confiante e ativo na obra dele. Deus não precisa que eu, como ser humano, vá fazer aquilo que é para ele fazer. O que é para ele fazer, ele vai fazer, e ele faz bem feito. Deus não faz nada pela metade. O que Deus faz, ele faz com excelência, porque o nome dele precisa ser glorificado, exaltado nessa terra, através da minha vida e da tua vida. E Deus está dizendo assim: ei, não sabe o que fazer? Ora, entrega para Deus, confia, e o mais ele vai fazer, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso, e ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos a ele ou pensamos. Eu não sei o que tu tem pedido, eu não sei o que tu tem falado com Deus, eu não sei qual é a tua causa e a tua questão, mas ele está dizendo: ei, entrega, confia, deixa que eu, filha, faço. E ele faz bem feito, ele faz o melhor. Ele faz, irmãos, aquilo que ninguém pode fazer por mim e por você. Nós só precisamos, passar. Está no vale da glória, está passando no deserto, busca o Senhor. Na saída você vai entender que você está mais forte, mais resistente, e você vai entender. Porque a gente aprende, irmão, que em Baca nós recebemos sustento para alcançar Sião, e que Sião representa todo e qualquer lugar onde se deseja chegar para receber a vitória. Eu preciso da minha vitória, eu vou buscar ela. Eu preciso viver a promessa, eu vou buscar a promessa. Que o Salmo 84 é um dos salmos de Sião que celebram a presença de Deus sobre Jerusalém, a cidade onde foi construído o seu templo. Hoje não é necessário mais, irmãos, nós irmos até Jerusalém para nos aproximarmos de Deus, porque Deus, ele está dentro de nós através do Espírito Santo dele. Você clama, Samira, você ora lá dentro da tua casa, e Deus fala com você como falou nessa tarde: filha, eu cuido de ti, filha, eu sou contigo, não temas, filha, não se preocupe, foi eu que te fiz a promessa e eu cumpro, filha, eu guardo os teus, eu livro, filha, eu hoje estou entrando nessa peleja, guerreando, batalhando, dando ordem aos meus anjos para te dar vitória. Ei, filha, as portas do inferno não hão de prevalecer contra ti, porque tu é a igreja eleita, amada, escolhida, adornada do Senhor nessa terra. Aí a gente começa a entender, que é só entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Ei, posição, Rabandacai. Deus quer de nós adoração, Deus quer de nós compromisso, Deus quer de nós aliança com Ele, Deus quer de nós, Labandacai, uma vida íntegra de busca e santidade. Rachebe andarai. Aleluia. Quando a gente entende isso, irmãos, nós vamos aprendendo que todo vale, todo lugar, Samira, de difícil acesso, vai nos fazer alcançar Labandecomanai, o lugar aonde nós vamos conquistar a vitória. Essa noite eu vim aqui para dizer para você: vale a pena passar por Baca, vale a pena chorar, vale a pena, irmã Ângela, Labandecomanarachebe, muitas das vezes ter que entrar dentro de um vale escuro, mas que continha os seus segredos.
Vale a pena entrar lá, Bandecomanai, dentro de um vale árido, de difícil acesso, de longa extensão de travessia. Porque esse vale tem propósito, ele tinha suas essências, ele tinha, Labandacai, as suas plantas, que tinham, Labandacai, algo diferente. Ei, começa a olhar esse processo que você está passando, vivendo hoje diferente, Labandacai. Irmão, eu estou orando pelo meu esposo. Ei, peça a Deus para te dar estratégia, sabedoria, e mostrar para você que dentro desse processo difícil, árido, que te faz chorar, a partir de algum momento, você vai sorrir e colher os teus molhos, teus feixes com alegria. Meu filho me faz chorar. Passa a pedir a Deus para te mostrar, dentro desse processo, o que você pode mudar a trajetória, irmão. Rebandachebe necomanai. Rebanturiaste que me decomandarachebe. É tempo de mudar a trajetória. Rabandacai, parar de fazer orações repetitivas e perguntar para Deus: Senhor, como é que eu vou a partir de hoje orar por esse propósito, por essa causa, porque eu preciso sair deste Rabandacai processo e receber a minha vitória. Rachebiko Labandarachebi narabandacai. A notícia que eu recebi ontem, aos olhos de muito ruim, mas para mim foi uma resposta de Deus. E eu disse isso hoje para minha mãe sentada com ela. Se tu orar, Deus vai te revelar. Se você buscar na madrugada, Deus vai te responder. Porque às vezes, irmão, a gente fala alguma coisa, o povo diz assim: está ficando louca, está nada. É Deus no negócio. E quando Deus está no negócio, Rebandachebe, pode até Satanás tentar, mas ele não pode prevalecer. Porque Deus, quando entra, ele entra para te dar vitória. Ele é justo, ele é fiel, ele é advogado, ele julga a tua causa e ele te entrega a tua vitória. É noite de vitória, igreja. É noite de propósito. É noite de batalha, mas é noite de conquista. É noite que Deus te trouxe aqui para dizer para você: está difícil, caminha mais um pouco. Labandacai, porque Deus está preparando a minha e a tua vitória. Não desfaleça as tuas mãos da obra, porque ela tem uma recompensa. Que tu tem pedido ao Senhor? Recebe. Não deixa o diabo botar dúvida no teu coração, não. Irmãos, quando Deus fala algo comigo, eu guardo até o dia. Porque quando Deus traz, eu falo: naquele dia o Senhor falou comigo. E eu hoje vou tomar posse da minha vitória. Labandecomanai. Triste é o homem, muitas das vezes, não entender que para chegar na vitória ele vai ter que passar por algumas etapas. Etapa, deserto, vale. Provação não mata crente, dá resistência, dá força, dá ânimo. Labandacai, mulher de Deus, Rebandacai. Esse processo não vai te matar. Deus te trouxe aqui, te colocou sentada aí para te dizer isso nessa noite. Alobandacai. Tu vem conduzida pelo Espírito Santo, porque o Senhor falou: entra que eu falarei contigo. E o Senhor está mandando te dizer nessa noite: não tema, Labandecomanarachebe, porque Ele tem o controle da tua vida, dessa situação. E hoje Ele, Labandacai, Drechebe, te trouxe aqui para te dizer que Ele renova as tuas forças, te coloca de pé e está te dizendo assim: ó, este deserto não vai te matar, vai te dar resistência. A banda cai. Esse trabalho vai ser assim, irmãos. Ou vai entrar conduzido pela presença que está aqui dentro. Rebadachebe. Aonde tem presença
presença tem cura, tem milagre, tem restauração, tem renovo, tem avivamento, tem fonte. O que você não pode reter é a presença. Se você busca, você tem que estar cheio. Cheio da presença. Passou no vale, você sai mais cheio dando glória. Vai subindo a montanha dando glória. Você pode ficar de pé nessa noite que eu já vou devolver para a Samira. A presença de Deus está aqui, irmãos. A presença de Deus está aqui. Se eu fosse você, não saía daqui sem ela. Tira toda restrição nessa noite. Tira tudo aquilo que te limita a chegar mais perto do Senhor. É noite de você tocar. É noite de você chegar ao Mestre como você nunca chegou. É momento de você ser íntimo de Deus. Ontem uma irmã disse para mim assim: o processo não te mata, ele te ensina. E eu estou aprendendo. Eu não saio desse processo como eu entrei. E eu disse para Deus: se esse processo veio para me levar mais perto de Ti, eu quero ir. Eu quero ir, Senhor. Eu quero viver um nível de intimidade com o Senhor que durante esses anos eu nunca vivi. Alabandarachebe. Rebandachebe narabandacai. Sabe por que o diabo se levanta? Porque ele sabe que você é uma potência forte na mão de Deus. E ele vai tentar te parar. Não para não. Não desiste não. Ontem eu estava no trabalho de oração em Beira Rio, uma igreja que nós congregamos ali durante 20 anos. E quando meu filho louvava, uma irmã que a gente chegou junta naquele lugar disse assim: esse menino chegou aqui pequeno. E ela trouxe à memória uma coisa: o Lucas tinha um terno. Ele usou aquele terno muito tempo. Quando eu dei, até orei para doar aquele terno. Os anos se passaram, irmãos, e a promessa se cumpriu. E ontem, quando eu vi realmente meu filho adorando ao Senhor na intensidade que ele adorou, eu falei: Satanás, tu tem que se levantar. Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos do Senhor. Porque o Senhor nos escolheu. Você é escolhida de Deus. A tua casa é eleita do Senhor. E o inferno vai tentar tudo. Mas eu quero dizer para você hoje: lute com as ferramentas que Deus te deu. Não abra mão. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar vitória. E quando Deus fizer, Ele faz a obra por completo. Porque Ele é fiel. O deserto, vale de Baca, Ele a partir de hoje vai te dar resistência. Vai te ensinar. Porque Ele tem ali dentro as suas essências. E essa essência tem que estar na minha vida e na tua vida. Feche teus olhos por um instante, eu vou orar e vou devolver para Samira. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Aproveita esse momento aqui porque é único. Eu rodo a semana inteira. Sabe por quê? Porque eu sei e conheço a minha necessidade. E eu faço a obra de Deus por amor. O que Deus tiver que fazer na minha vida, Ele vai fazer, porque é promessa dEle. Mas Deus não me deixa faltar nada. Labandacala Shebinai, nessa noite eu quero dizer para você, como Deus disse nessa tarde para Samira: Deus cuida de ti. Deus cuida da tua casa. Deus cuida da tua família. Deus cuida dos teus sonhos, dos teus projetos. Essa noite que você possa receber essa presença. E você possa ser cheio.
Que você possa ser revestido. Que tudo que de repente, irmãos, te fez mudar a visão no meio do caminho, é momento de você retomar a caminhada. A banda cai. E saber que aquele que te chamou, que te escolheu, ele é fiel. E eu vim aqui para dizer para você: você passou pela travessia nessa noite. A banda cai e você veio para o lugar da vitória. Eu não sei a vitória que você, Labandecomanai, tem pedido ao Senhor. Mas hoje, como profeta, eu vim aqui no Corumbá, na Metodista, e eu quero profetizar. Levanta a tua mão. O tempo de cantar chegou. Salomão disse em Cantares de Salomão 2:10: passou o inverno e é tempo de você cantar, é tempo de você se alegrar, é tempo de você profetizar, é tempo de você viver algo novo, é tempo de você erguer a tua cabeça. Labandacai, nessa noite, sair daqui debaixo dessa autoridade. Ei, volta para tua casa. Quando tu chegar lá, Rabandecomanai, tu vai liberar uma palavra, vai profetizar e vai dizer: Senhor, eu passei pelo vale chorando, eu passei pelo vale, Labandacai, angustiado, aflito, me arriscando, mas eu cheguei a Sião e eu fui para receber a minha vitória. Eu quero profetizar hoje a vitória, a conquista, um tempo novo. Que Deus prepare um tempo favorável para que você possa viver, se alegrar, exaltar, salmodiar e bendizer ao santo e poderoso nome do Senhor. Bem-aventurados, felizes aqueles, Labandacai, que estão na presença. E eu profetizo hoje, irmãos. Pode vir para cá, Samira, que eu vou te devolver agora. Da Mandacala Shebe. Recebe, irmãos. Não é mais uma noite, não. O Senhor manda dizer: é a noite que Deus preparou para te dar vitória. Eu saio daqui hoje com essa vitória. Eu saio daqui hoje com essa vitória. Eu vim aqui para receber e para tomar posse junto com os irmãos. Receba, receba.